Segundo Reis, capítulo 11, Atalia manda matar a família real. Joás escapa e é ungido rei posteriormente. Veja bem, nós sabemos que na ocasião que Jeú foi levantado para exterminar a casa de Acabe no norte, o Acasias ele foi morto. Ele foi morto justamente porque estava sendo, um associado. Ele tinha uma aliança ou alianças com o reino do norte por causa daquela questão. Porque o Acasias, ele era filho de Atalia. E Atalia tinha casado com Jorão. No caso, sendo ele filho de Atalia, ele era neto também, por um lado, neto de Acabe, porque Atalia era filha de Acabe com Jezabel e neta de Onri. Então a casa do sul teve ligação com o norte. É o que vai acontecer aqui no 11, quando ela vê que o filho foi morto, ela vai usurpar o trono de Judá. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Veja bem, essa Atalia, como eu já falei, era filha de Acabe com Jezabel, neta de Onri. O filho Acasias morreu, ela mandou matar todos os descendentes do rei. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Vamos entender. A Atalia manda exterminar toda a casa real, para ela reinar absoluta. Isso era costume de acontecer. Mas só que a Jeozeba, que era automaticamente filha do rei Jeorão, era irmã de Acasias, que ela fez? Passou a mão no Joás, o pequeno Joás, e escondeu. Então, na cabeça de Atalia, todos os descendentes do rei tinham morrido, mas não. Olha no 3. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, porque ela era a mulher do sacerdote Joiada. E Atalia reinava sobre a terra. 4. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Vamos entender. Na hora da matança, a Jeozeba passou a mão no Joás, correto? A Jeozeba era mulher do Joiada. Joiada era sumo sacerdote. Então ele segurou e aguentou a criança até o 6º ano. Quando chegou no 7º ano, ele chamou os maiorais e falou: tem um descendente do rei aqui. Porque nessa época, Atalia tinha empesteado o reino do sul. Então ele vai fazer o que? Ele vai proclamar esse reizinho como sendo da linhagem de Davi. 5. E deu-lhes ordem dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, porque no sábado era quando tinha a troca dos turnos do templo. E outra terça parte estará à porta sul, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. Tipo o seguinte, ele iria fazer e fez uma cerimônia fechada, sem acesso de ninguém. Nessa cerimônia ele daria posse ao rei. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, quer dizer, do templo, junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estarei com o rei quando sair e quando entrar. Veja bem, o Joiada é sumo sacerdote. Ele administra o templo e os sacerdotes. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um sistema para dar posse ao rei e blindar a casa, o templo, para que ninguém entrasse e atrapalhasse a cerimônia. 9. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como aos que saíam no sábado, que era a troca de turno. E vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. Então vamos lá. O Joiada organizou tudo isso para que Atalia não soubesse da consagração do rei e do motim que seria feito. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor.
Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu o testemunho. Testemunho que é um documento oficial, um documento de posse. Na verdade aqui eram insígnias reais, documento entregue ao novo rei no momento da entronização. Ele está fazendo aqui uma cerimônia de posse. E o fizeram rei e o ungiram e bateram as palmas e disseram: viva o rei. Olha só, o palácio, para quem não lembra aí, era anexo ao templo. Então tudo está acontecendo no templo, que é anexo ao palácio. Então eles pegaram o reizinho, colocaram o reizinho, tinha 7 anos de idade, colocaram na posição conforme era feito, conforme o protocolo, digamos assim, o protocolo real. E ali eles entronizaram, deram testemunho, ungiram ele, bateram as palmas, bateram a mão, todo mundo começou a gritar: viva o rei, viva o rei. E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. Por quê? Como é que ela ouviu? Porque o palácio é anexo, era colado. Quando Salomão fez, ele fez o palácio colado ao templo. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume. Quer dizer, as colunas aqui eram Jaquim e Boaz, aquela questão, né? Que era uma entronização. E os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes, que é hebraísmo, né? Indignação, dor, e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor, tipo assim, mata ela fora. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, que é a porta, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que na verdade o rei é o administrador que vem do Senhor para administrar o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo, tipo assim, restabelecer o pacto que tinha sido rompido há 7 anos atrás. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, que é o templo, e a derribaram, como também os seus altares, as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, porque nessa ocasião o Baal já tinha entrado em Judá também. Então, mais uma vez, esses que são sacerdotes de Baal não são de fora não, são israelitas também. E todos aqui vão dançar. E tomou os centuriões e os capitães e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. Aí quer dizer, o reizinho vai começar a reinar, mas na verdade o mentor, o que era o cabeça mesmo, era o Joiada, o sacerdote, porque ele era muito novo. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Olha que Atalia ficou um bom tempo. Só que quando você lê a história dos reis, Atalia não conta como uma rainha da genealogia de Davi. Ela usurpou, ela tomou aquela condição. Era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Então, na história de Israel e de Judá, esse foi o rei que reinou com menor faixa etária, 7 anos de idade. Depois dele, só Josias, porque Josias começou a reinar com 8 anos. Mas na verdade, esses 6 anos que Atalia, na verdade, governou, de 6 fechando no 7, mas o 7º, o reizinho apareceu, foi o período em que Baal entrou também no sul com muita força. Mas aqui foi aniquilado, tirado, arrancado fora da cultura do reino do sul. Este foi 2º livro dos Reis, capítulo 11.